Boa noite, senhoras e senhores. Avesso. Amildado avesso. Eu não tinha tantas terças-feiras durante o período de campanha quanto são os candidatos. Daí, a gente teve que repeti-los durante a semana. Hoje, nós vamos conversar com um dos candidatos que, embora mais novos, talvez um homem de experiência administrativa e legislativa, que, apesar da pouca idade, já tem um bocado de estrada rodada. Nós vamos conversar com o deputado Eduardo Braide, candidato pelo PMN à Prefeitura de São Luís. Candidato, muito boa noite. Boa noite, Américo. Boa noite, telespectadores do programa Avesso. É sempre um prazer conversar com você aqui nesse programa. E é sempre bom tê-lo aqui, porque é uma das figuras dessa nova geração com capacidade, com propriedade para brilhar. Como é que o senhor está olhando uma eleição, a primeira eleição pós-Lava Jato, onde os candidatos estão sendo muito vigiados e o risco dessa eleição ser depois judicializada, recursos e mais recursos, ameaça de caixa 2, não sei o quê, não pode. Como é que está sendo uma eleição com esses moldes? Américo, em primeiro lugar, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para me apresentar àqueles que ainda não me conhecem. Meu nome é Eduardo Braide, eu sou advogado, formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, sou casado, pai de 3 filhos, tive a oportunidade de ser presidente da CAEMA durante 1 ano e 3 meses e logo após secretário municipal do Orçamento Participativo de São Luís. E hoje exerço o meu 2º mandato de deputado estadual. Então, são mais de 10 anos de experiência pública que nós acompanhamos e adquirimos ao longo desse tempo para que a gente possa, de forma concreta, de forma real e firme, mostrar como é possível fazer São Luís uma cidade bem melhor. Esse tema que você toca é muito importante. Eu posso dizer uma palavra e talvez resuma toda essa sua pergunta, que chama-se aproximação. O fim da doação de empresas privadas e a doação exclusiva de pessoas físicas, evidentemente houve a diminuição de recursos na campanha. Sim. Você deve perceber nas ruas que as campanhas que antigamente eram cheias de bandeira para tudo quanto é lado, pessoal sendo arregimentado, carro de som, caminhadas em ruas, muitos impressos, está muito diferente nessa campanha. O que para mim, eu agradeço, porque acho que é uma campanha, como eu disse no começo, de aproximação em relação ao eleitor. Isso força que um candidato que antigamente somente os candidatos a vereador faziam isso, hoje o candidato a prefeito precisa ir às ruas, precisa caminhar nos bairros, precisa fazer reuniões com as associações, com as pessoas, em casas de determinadas famílias. E eu acho que quanto mais aproximação tiver do eleitor com o candidato, melhor para que o candidato possa verificar qual é o verdadeiro projeto daquele candidato para transformar a sua cidade. Uma coisa, Américo, é você estar atrás das câmeras de um programa eleitoral. Você tem a ajuda de equipe, você tem a ajuda de produção, assessores, e talvez você não consiga passar a realidade do que você é para a população. E eu acho que esse encontro pessoal, essa questão de você fazer o corpo a corpo, conversar com as pessoas, ouvir as reivindicações nas feiras, ouvir as reivindicações nos bairros, das mães das crianças que têm ensino no município de São Luís, nada substitui isso daí. Então, respondendo a sua pergunta, para mim, só tenho a agradecer essa mudança que a Lava Jato operou na legislação eleitoral e fez com que aproximássemos nós, os candidatos, principalmente majoritários da população, durante a campanha. Candidato, o que nessa aproximação, o que nesse estar juntos, o senhor é um homem público, mas estava na Assembleia, com outra visão, com outras preocupações. Agora o senhor vai à rua para fazer uma nova proposta. O que lhe incomodou nessa aproximação com a população? O que mais lhe incomodou? De forma muito concreta, saber que São Luís, por ações simples,
por medidas administrativas que podem ser tomadas num curto espaço de tempo, pode ser uma cidade melhor e não é. Por exemplo? Vou dar um exemplo. A questão da saúde. Você sabe o trabalho que eu tenho como deputado estadual na área da saúde. Já Sim. destinei emendas para aquisição de vários equipamentos para o Hospital Aldenor Abelo, para a APAI, e destinei inclusive uma emenda para a Prefeitura de São Luís para a aquisição de um mamógrafo para o Hospital da Mulher. E eu vejo hoje o Socorrão 1, várias pessoas reclamando do Socorrão 1, porque continuam no leito ainda no corredor, na maca no corredor, sem ter acesso a uma cirurgia. Por quê, Américo? Porque determinadas cirurgias precisam de um leito de UTI. E a UTI do Socorrão está lotada. Mas se você pegar ao lado do Socorrão, nós temos 10 leitos de UTI da Santa Casa que estão prontos para serem utilizados e estão há 2 anos fechados. Então veja você, porque a Prefeitura de São Luís nunca fez uma parceria de verdade com a Santa Casa de São Luís. Nós temos 10 leitos de UTIs, Américo, que eu visitei pessoalmente, conversei com o provedor da Santa Casa, conversei com pessoas que trabalham na Santa Casa e que me falam da tristeza de ver 10 leitos da UTI pronto, equipado, com os equipamentos no plástico, Américo. Há 2 anos foi feita uma proposta de parceria para que a Prefeitura de São Luís pudesse alugar a UTI da Santa Casa e pare para pensar comigo. Ao invés de eu ir para a televisão dizer que vou construir um grande hospital, como prefeito, em 3 meses eu faço uma parceria com a Santa Casa, alugo os leitos da UTI da Santa Casa e retiro aquelas pessoas que estão na fila do Socorrão, dependendo para fazer uma cirurgia, porque precisam de um leito de UTI, resolvo essa situação. Por outro lado, nós temos a Santa Casa, um hospital de 400 leitos, que é subutilizado. Hoje, dos 400 leitos, Américo, algo em torno de 200 leitos são utilizados. Nós temos metade está ociosa. A metade ociosa, uma ala inteira que eu conheci de 65 leitos do ambulatório da clínica médica, que é algo procurado por todo mundo em qualquer hospital. Então, uma parceria que ao invés de dizer que você vai gastar milhões para construir um hospital, você tem um financiamento já do governo federal e milhões para manter, você tem uma estrutura ali ao lado do Socorrão 1, que uma firme e decisiva medida do prefeito de São Luís, você poderia melhorar a saúde no espaço de 3 meses. É isso, com certeza. Esse é um dos exemplos que me deixa triste. Candidato, isso é um custo muito alto, uma parceria dessa, não? Não, porque você tem uma ideia, o valor que foi solicitado pela Santa Casa de aluguel dos 10 leitos da UTI foi algo em torno de R$120 mil. Mês? Mês. 120 mil 120 mil mês. E enquanto o atual gestor prometeu construir um hospital que custa mais de 150 milhões. Então, assim, outra situação, vamos tratar bairro de Fátima. O bairro de Fátima tem um centro de especialidade médica, que quando foi inaugurado era para funcionar como um hospital 24 horas. Mas você que me assiste, que é do bairro de Fátima, sabe que às 4 horas da tarde o centro de especialidade médica fecha as portas. E depois desse horário... Encerra o expediente? Encerra o expediente. Como qualquer loja, como qualquer outra situação, por determinação da administração municipal. E o que acontece, Américo? Você não pode ficar doente depois dessa hora. O que acontece? Qualquer pessoa que fique doente depois desse horário é obrigada a procurar ou a UPA da área Itaquibacanga ou a unidade mista do Anjo da Guarda. Então você acaba ocasionando 2 problemas. Faz com que a saúde fique mais distante das pessoas do bairro de Fátima, isso faz que a UPA e a unidade mista acabem tendo superlotação. Então, são medidas, Américo, por isso é que eu digo, e aqui tem o meu programa de governo que eu quero entregar a você pessoalmente. São 33 compromissos que assumi com a cidade de São Luís e não tem nada de outro mundo, Américo. Tudo são ideias e exemplos que foram colhidos de outras cidades. E ações como essas de fazer parceria com a Santa Casa de São Luís, de aproveitar a atual estrutura existente na saúde e botar para funcionar. Eu faço uma pergunta para você. Se no bairro de Fátima tem um centro de especialidade médica, que na verdade foi construído para ser um hospital, eu não preciso construir outro hospital. Eu só preciso botar para funcionar 24 horas. E aí a população do bairro de Fátima vai ter um atendimento integral, ao passo que a unidade mista do Anjo da Guarda e a UPA do Itaquibacanga vão ficar com menos fila no atendimento, podendo priorizar o atendimento na região. Quer dizer, então, que o senhor insiste na ideia de que são medidas simples, baratas, e que não são feitas. Agora me diga uma coisa, o que o deputado acha disso? Por que não foi feita, na opinião do deputado?
Antes de dizer isso, eu quero dar uma outra ideia, uma outra sugestão, que não é minha, que foi adotada em outra cidade. Ontem eu participei de um debate com os professores da rede municipal de São Luís. E uma das principais reivindicações é a falta de segurança nas escolas públicas. Não tem um serviço de vigilância e no período em que teve, a prefeitura atrasou o pagamento e, portanto, os vigilantes ficaram sem prestar o serviço. Américo, todas as cidades que se desenvolveram bem na questão da rede escolar municipal, elas implantaram a guarda municipal escolar. Então, aproveitaram a estrutura já existente da prefeitura e não para fazer ronda, mas para que o guarda municipal preste o serviço de vigilância nas escolas. O que diz a nossa Constituição Federal? Compete à guarda municipal proteger o patrimônio do município. Para mim, não existe patrimônio mais importante em São Luís do que as nossas crianças e as nossas escolas. Claro. Então, em nossa administração, nós implantaremos a guarda municipal escolar. Vamos economizar dinheiro com a questão do serviço de vigilância e é com esses recursos, inclusive, que nós vamos fazer a ampliação e reforma das escolas que hoje é preciso. Se aí você me faz a pergunta, o porquê que não foi feito? Eu acho que falta de experiência, falta de gestão, falta de compromisso. Se nós pararmos para pensar, o atual gestor nunca teve uma experiência administrativa antes de chegar até a Prefeitura de São Luís. Exerceu apenas cargos no Legislativo, mas não teve nenhuma experiência na parte administrativa. E aí é que eu quero trazer a minha experiência para colocar na Prefeitura de São Luís. Eu fui presidente da CAEMA, América, aos 29 anos. Uma empresa difícil de se administrar, uma empresa onde todo mundo dizia que para que eu não assumisse a presidência, porque eu não teria condições de pagar o salário dos funcionários ao final do mês. E nós fizemos o inverso. Em 1 ano e 3 meses, quando fui presidente da CAEMA, eu reduzi o déficit da CAEMA em 25 milhões de reais. Abri concurso público para 1.000 vagas. Eu ainda contratei mais 1.000 pessoas que hoje trabalham na CAEMA. Criei um programa chamado Água em Minha Casa, que foi levar água para os 100 municípios mais pobres do Maranhão. E eu agradeço muito aos funcionários daquela empresa. Todo esse trabalho só foi possível porque eu usei a prata da casa. Então foram as pessoas da CAEMA que eu chamei para os cargos de liderança, para os cargos de chefia, e ao final do mês, quando eu entrei na CAEMA, todo mundo dizia que eu não teria condições de manter o pagamento deles em dia. Ao final do ano, nós concedemos foi um abono aos funcionários da CAEMA. Então é essa administração que eu tenho, tanto como gestor público na área da CAEMA, quanto por conhecer o orçamento de São Luís no período em que fui secretário municipal do orçamento participativo. Sei como funciona o orçamento de São Luís, sei como fazer chegar os recursos a quem deve chegar, que é a população através de obras e serviços públicos. Candidato, nosso primeiro bloco está esgotando aqui, mas eu tenho uns assuntos bem interessantes que eu gostaria de debater com o senhor. É um instante só. PMN, Eduardo Braide, candidato a prefeito de São Luís. Candidato, é uma série de pesquisas conflitantes, uma diz isso, outra diz aquilo, todo mundo suspeita, a imprensa coloca 1000 suspeitas em cima, vinculados a grupos, e daí o resultado é feito a partir da agradabilidade de quem contratou, enfim. Até onde o senhor suspeita disso? E porque uma das pesquisas garante já que nem há a possibilidade de não haver segundo turno. Como é que o senhor está olhando esse quadro tão conturbado e que parece ser mais um jogo de campanha? Como é que o senhor está olhando isso? Primeiro dizer que, como em toda profissão, em toda área, existem os bons e os ruins. E os ruins, sem dúvida nenhuma. E não é diferente na questão da pesquisa. Nós temos institutos aí que claramente divulgam resultados que nós sabemos que não são verdadeiros. Eu tenho andado pelas ruas de São Luís, eu tenho caminhado nos bairros, eu tenho reunido com várias lideranças, eu tenho acesso a pesquisas internas que são feitas até por outras pessoas, outros partidos, e que nos mostram um resultado completamente diferente de que várias pesquisas dessas que já foram publicadas e registradas. Então, o que eu quero dizer, é por isso que muitas vezes, quando abre as urnas,
Você disse que foi surpreendido com determinado resultado, do alcance que um determinado candidato teve. Mas a questão não é que você foi surpreendido, é que durante a campanha não falaram a verdade da intenção de voto que aquele determinado candidato tinha. Então, o que eu quero dizer, a pesquisa que, na verdade, era para ser uma ferramenta para orientar o eleitor do que é um retrato daquele momento, ela está sendo utilizada para tentar induzir o eleitor a um determinado resultado. Eu digo a você, porque sou o candidato a prefeito de São Luís, acompanho, não há nenhuma possibilidade dessa eleição terminar em primeiro turno. Isso eu quero ser cobrado aqui, inclusive, por você. Tenho certeza que essa é uma eleição que deverá ser disputada em 2 turnos. Eu tenho certeza absoluta que essa eleição não será decidida no primeiro turno. Não há espaço para isso. Se você parar para ver, inclusive o resultado das pesquisas, as últimas que foram divulgadas e registradas mostram um percentual de 18% de indecisos e de 30% de pessoas que admitem ainda mudar o seu voto. Então nós temos praticamente aí aproximado a metade da população de São Luís que pode ou mudar o seu voto ou que ainda se encontraria indecisa em relação ao voto para prefeito. Então é uma situação muito leviana você dizer que essa eleição vai acabar no primeiro turno. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós teremos 2 turnos nessas eleições e o que eu espero, o que eu acredito e o que eu, sinceramente, vejo a possibilidade de acontecer é, se for da vontade de Deus e do povo da minha cidade, que eu esteja disputando esse segundo turno. Segundo turno, Américo, e aí eu quero colocar aqui, existe uma diferença. O tempo de televisão de você que me assiste deve saber que o nosso programa eleitoral é muito curto. O tempo é muito pouco, quase as pessoas não conseguem assistir no programa eleitoral. O que eu fiz diante dessa situação? Peguei o meu programa de governo, que esse está com você, mandei imprimir e estou entregando para toda a população de São Luís, pessoalmente, onde posso, e através dos amigos e correligionários que estão divulgando o nosso compromisso com a cidade de São Luís. Porque uma coisa é eu aparecer no programa eleitoral apresentando o apoio de um senador, de um deputado, mas deixo de apresentar aquilo que é mais importante para a população, que é o programa de governo. E é aí que entra a questão do segundo turno. No segundo turno, você que está me assistindo, o tempo será igual. Só 2 candidatos passam para o segundo turno. E se você me der a oportunidade de disputar o segundo turno, você vai ver como, de forma mais ampla, eu demonstrarei a você e a população de São Luís que São Luís, nos primeiros 6 meses, com ideias simples, com ideias que não custam muito, sem milagres. Sem milagres, aproveitando experiências que já foram bem-sucedidas em outras cidades, nós vamos fazer São Luís uma cidade bem melhor de se viver. Candidato, a ilha de São Luís é uma ilha que está sob ameaça, né? Em termos de meio ambiente, em termos de aterro de mangue, em termos de devastação de áreas, enfim, ela não tem a menor orientação. Então, o risco de São Luís realmente a ilha se tornar um deserto em poucos anos, seus netos talvez tenham que conviver com uma ilha dramaticamente árida. O que é que o senhor acha que a prefeitura pode fazer hoje para impedir isso daqui a 20 anos? Primeiro, aprovar o plano diretor. Plano diretor que deveria ser revisado de 5 em 5 anos. Nós temos aí já uma recomendação do Ministério Público que foi referendada pelo Conselho da Cidade, dizendo o seguinte: São Luís, você não revisou seu plano diretor, então por conta disso você não poderá discutir a lei de uso e ocupação de solo urbano, que é a lei de zoneamento. Diante dessa situação, como é que nós vamos determinar que área de São Luís pode ter a construção de unidades habitacionais, que área de São Luís poderá ser utilizada para a indústria e que área de São Luís deverá ser preservada, principalmente os nossos manguezais e as áreas verdes? Então, veja você uma atitude simples, que é uma medida legislativa, onde você tem que promover as audiências públicas, ter a necessária participação do Conselho das Cidades e encaminhar o projeto para que a Câmara de Vereadores de São Luís possa fazer a revisão do plano diretor e logo após a discussão da lei de uso e ocupação de solo urbano. Eu fui presidente da CAEMA, Américo. A região do Itaquibacanga, exatamente por não ter o plano diretor, vários poços foram perfurados, construções foram feitas e o que aconteceu? O lençol freático daquela região foi contaminado. Então o que acontece? Qualquer área que você queira fazer de poço naquela região da área Itaquibacanga
dificilmente você encontrará uma água que não dê salgada. Então veja você o que a falta de organização e planejamento de uma administração faz com que prejudique, inclusive, o sistema de abastecimento da nossa cidade. Isso pode acontecer na ilha toda, né? No futuro breve, não pode? Exatamente, sem dúvida nenhuma. É preciso que haja um controle, é preciso que São Luís cresça ordenado. Tome como exemplo Teresina, que é nossa vizinha, que está ao nosso lado, que teve um crescimento ordenado. Tudo bem que foi uma cidade planejada, mas veja a diferença. Veja a diferença da qualidade do asfalto, da nossa São Luís para Teresina. É um outro ponto que existe em nosso compromisso de governo. A Prefeitura de São Luís, Américo, não precisa ser cientista nem engenheiro para saber, gasta muito mais com a recuperação do asfalto de São Luís do que se ela investisse em um asfalto de qualidade que duraria no mínimo 3 anos. E aí, como prefeito de São Luís, qual é a minha ideia? E não sou eu que digo isso está no Código Civil. A empresa que faz o serviço de asfaltamento, ela tem que ter um período de garantia da obra. E se aquela obra tiver algum problema durante o período de garantia, quem tem que fazer a recuperação da obra é a empresa, porque está dentro do contrato, foi assim que foi previsto na licitação. O que a gente vê hoje em São Luís? São Luís, a prefeitura coloca um asfalto, depois de 2 ou 3 chuvas o asfalto sai, volta a máquina da prefeitura para refazer o serviço. É dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro de você que me assiste que está indo embora. Então são essas mudanças que nós iremos implementar, com a experiência administrativa que nós já temos, para poder fazer São Luís caminhar para um rumo que seja bem melhor para todos nós. Candidato, eu disse aqui no final da série de sabatinas que os programas são parecidos e que os candidatos, infelizmente, têm que ser repetitivos, porque são umas coisas que eram para ser feitas, umas atitudes que eram para ser tomadas há muitos e muitos anos, e elas não vêm sendo tomadas. Os problemas de educação, saúde, segurança, mobilidade. Mas aí a população pergunta, todo ano se ouve isso, mas todo ano se ouve, porque nunca é feito. O que o senhor está pensando em fazer, por exemplo, nessa dívida enorme que a administração tem com a população, chamada mobilidade urbana? Essa é uma questão fundamental. Vamos começar pelo feijão com arroz, vamos dizer assim. Vamos começar pelo transporte coletivo, pelos nossos ônibus. Nós tivemos 3 aumentos de tarifa. Nós tivemos a retirada da domingueira, que era o benefício que a pessoa tinha ao domingo de pagar tão somente a meia passagem. E nós tivemos a implantação da biometria facial, que reduziu em 20% o custo operacional, que eram as fraudes que tinha no serviço de gratuidade. Todas essas exigências, Américo, foram feitas pelos empresários de ônibus, com uma contrapartida, qual? Que iriam melhorar a qualidade dos ônibus e do serviço de transporte. Tudo isso aconteceu nos últimos 4 anos e a população não conseguiu enxergar essa melhoria na qualidade do transporte. Aí veio a licitação, foi lançada publicamente, a administração foi para a televisão colocar a licitação. A única coisa que a atual administração não teve a coragem de dizer que as mesmas empresas que já prestavam serviço na parte do transporte coletivo foram as que ganharam a licitação. Então a pergunta que eu faço a vocês, que esperança a população pode ter, que esperança você que nos assiste, se aquilo que era para ter alcançado, que era exatamente a concorrência, onde várias empresas deveriam disputar, para ver aqui apresentasse o menor preço, aqui apresentasse um ônibus de melhor qualidade. Não aconteceu, já que as mesmas ganharam sob praticamente as mesmas condições. Eu quero dizer a você que me assiste, que quem determina de que forma deve funcionar o sistema de transporte de ônibus é a prefeitura. Ela que diz, Américo, quantos ônibus tem que ter nos bairros, quais são as linhas, qual é inclusive o trajeto que o ônibus deve percorrer. E o que nós percebemos é uma leniência, uma omissão da prefeitura em relação a essa questão do transporte público dos ônibus. Por outro lado, temos que tirar o VLT, que está em um galpão, onde a prefeitura de São Luís já gastou mais de 7 milhões de reais para manter esse VLT e colocá-lo nos trilhos. E fazer isso de forma com um estudo que já existe de viabilidade, que foi feito pela Secretaria Estadual das Cidades. É o VLT sendo colocado da estiva até o retorno do aeroporto. Por quê? Porque lá o traçado do VLT, por onde vai passar o trilho, é perfeitamente aplicável, já está praticamente pronto. Então, qual é a ideia?
não precisa reinventar a roda, Américo. É só ter a boa vontade, mais do que isso. Aí é que eu acho que entra o detalhe. A experiência de já ter sido administrador público. Porque uma coisa é você ter sido legislador, outra coisa é você ter uma experiência na área privada. Mas na parte pública, se você não entender como funciona a lei de licitação, se você não entender como funcionam os procedimentos no setor público, você termina o mandato e acaba não conseguindo resolver as coisas. Tudo que eu disse a você, da experiência que tive na CAEM, eu fiz em 1 ano e 3 meses. Imagina se a população de São Luís me der a oportunidade de administrar a cidade por 4 anos. Aí é que eu tenho certeza que estarei de volta ao seu programa aqui após 4 anos e, com certeza, nós teremos uma cidade muito melhor de se viver. Nosso segundo bloco está sendo encerrado e a gente volta já já com o doutor e deputado Eduardo Braide, candidato a prefeito PMN. É um instante só. Avesso, hoje com o deputado Eduardo Braide, candidato a prefeito de São Luís. Candidato, todas as ideias são ótimas. Agora, todos os prefeitos recém-eleitos em São Luís reclamam de uma falta de dinheiro que parece que é surpresa. Eles se elegem e aí se surpreendem. Mas tem um buraco enorme. Parece assim que aquilo não era nem previsto. De onde tirar? Tem dinheiro? De onde tirar dinheiro para fazer essas pequenas ações que não são milagres, são apenas um jeito honesto de fazer a coisa, como o senhor está pensando em fazer? De onde tirar dinheiro para isso, deputado? Tem? Américo, governar é eleger prioridades. E vamos tomar por base a atual administração. 33 milhões foram destinados ao ISEC. Um instituto que, segundo eles, serviu para contratar, assim foi feita a denúncia ao Ministério Público, para contratar cabos eleitorais, para ajudar na reeleição do prefeito. São Luís é a capital que maior paga pela coleta de lixo no Brasil. Enquanto Curitiba paga R$ 197 por tonelada de lixo, São Paulo paga R$ 340 por tonelada de lixo, São Luís paga R$ 420 por tonelada de lixo. Eu fiz esse discurso na Assembleia e pedi que o prefeito me contradissesse lá, que a prefeitura apresentasse outros números, dizendo que não era verdade ou não, simplesmente não tocou no assunto. Então, o que eu quero dizer? São Luís paga mais de 13 milhões e meio por mês para fazer a coleta de lixo. Não fazer a coleta de... Quando, na verdade, Américo, eu estive com a secretária estadual das cidades. O governo do estado tem 18 milhões e 600 mil reais prontos para construção de uma central de tratamento de lixo na ilha de São Luís, que servirá aos 4 municípios da ilha e que depende tão somente da boa vontade da Prefeitura de São Luís a alocar um terreno para que seja feito. Veja bem, a Prefeitura não vai gastar recursos. Basta conseguir o terreno, quem vai construir é o governo do estado e depois essa central de tratamento dinheiro de federal. lixo moderno, com dinheiro do BNDES, que foi aprovado o empréstimo, inclusive, por nós lá na Assembleia. E que isso vai reduzir em mais da metade o valor que a Prefeitura de São Luís hoje paga para uma empresa terceirizada fazer o serviço de coleta de lixo. É daí que nós vamos tirar os recursos para poder reformar as nossas escolas, melhorar o sistema de saúde. Veja você, uma situação onde a Prefeitura aprova um orçamento de 2 milhões na área de comunicação e ao longo do ano faz um remanejamento e faz a área de comunicação receber 23 milhões. Eu não posso ver o povo da minha cidade, a população, morrendo por falta de um aparelho de radioterapia no Aldenor Abelo, que custa 5 milhões de reais, e fazer propaganda em ano eleitoral aos custos da saúde do povo da minha cidade. Então, exatamente, elegendo as prioridades, e aí eu já estou mostrando de onde vão sair os recursos, é que eu tenho certeza e a convicção que se você que me assiste me der a oportunidade, você vai ver e vai sentir de verdade que São Luís será uma cidade muito melhor de se viver.
o telespectador deve estar achando estranho que eu interrompo pouco o candidato, eu que às vezes sou até inconveniente e mal educado com isso, mas é porque eu acho que candidatos devem ter o mesmo tempo de TV. Essa democracia é um pouco estrábica, por isso que um bom candidato, eu não interrompo e deixo ele jogar seu programa. Candidato, quando o senhor pensou assim, o deputado está lá brigando na Assembleia, pererei, de repente pinta aquela ideia. Eu vou arrumar São Luís. O que foi a primeira coisa que passou na cabeça de Eduardo Braide? A saúde, sem dúvida nenhuma. Ver que é possível você melhorar a saúde, Américo, sem mágica, sem milagre, mas ajudando aquelas entidades que já prestam um bom serviço na área da saúde. Eu vou dar outro exemplo para você. Esse ano, em fevereiro desse ano, a APAI suspendeu a entrega do resultado do teste do pezinho. Vários ofícios foram encaminhados para a Prefeitura de São Luís, que sequer deu uma resposta à APAI. Como deputado estadual, eu destinei uma emenda parlamentar no valor de R$500 mil. E por conta dessa emenda que já foi utilizada, a APAI retornou a entrega do teste do pezinho. Um trabalho que é feito para os 216 municípios que nós temos no Maranhão. Apenas um município não tem esse atendimento do teste do pezinho da APAI. E, além do trabalho de realização do teste do pezinho, a APAI faz... Deixa o meu hábito de interromper. Então, o retorno do teste do pezinho não é uma ação da Prefeitura, é uma ação da Assembleia, numa emenda sua como deputado, é isso? Nunca a Prefeitura nem respondeu o ofício que foi encaminhado pela direção da APAI. É por isso que no nosso primeiro item do programa de governo, nós tratamos do programa chamado Parceiros da Saúde. O que é esse programa? É ajudar o Hospital Aldenor Abelo a comprar um aparelho de radioterapia, que tem uma fila de 600 pessoas morrendo para aguardar o início do tratamento de 6 meses, é ajudar a APAI poder entregar o seu teste do pezinho e ampliar os seus serviços, é ajudar a Santa Casa a ser revigorada e dividir o tratamento daqueles pacientes que estão superlotando o Socorrão 1, é ajudar todas as entidades que prestam um bom serviço e, evidentemente, investir também na rede pública municipal. Nossa Constituição... Isso seria possível com orçamento presente? Sem dúvida nenhuma. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, Américo, prevê que um prefeito pode remanejar recursos de uma área para outra para que possa, ao longo do ano, redirecionar o seu orçamento. Eu faço uma pergunta a você. Você acha que se eu fosse prefeito de São Luís, eu ia pregar 33 milhões e jogar no ralo para o ISEC, ao invés de utilizar para comprar 5 milhões um aparelho de radioterapia, utilizar uma outra parte para reformar as escolas, uma outra parte para reformar as feiras de São Luís, que tem uma sentença condenando a Prefeitura de São Luís a reformar 27 feiras. O que foi que a Prefeitura fez? Ao invés de cumprir a decisão judicial, ela recorreu da decisão para não ter que recuperar as feiras. E nós tivemos recentemente a queda do telhado da feira lá do bairro Vicente Fialho. Então, eu estou mostrando a você que nos assiste, na prática, como é possível fazer uma gestão bem melhor da que atualmente está aí. Agora, aproveitando a experiência que já tive como administrador público. Eu não seria candidato a prefeito de São Luís, Américo, se eu não tivesse a certeza que faria um bom trabalho. Sou casado, tenho 3 filhos, tenho uma responsabilidade não só com a minha cidade, mas também com a minha família, enquanto homem de família, enquanto homem público. E é exatamente por ter a certeza que estou preparado para ser prefeito de São Luís, que peço o seu apoio, peço o seu voto e a sua ajuda para chegar ao segundo turno, onde lá sim nós teremos tempos iguais e iremos debater cara a cara as soluções para a cidade de São Luís. Deputado, me diga uma coisa. Bom, foi 33 para o ISEC, 18, 20 e tantos para a comunicação, aí nós temos quase 60 milhões de reais desviados das coisas mais sérias, dos problemas graves. O senhor acha que isso é dolo, crime ou inconsequência? Eu acho que, como eu disse a você, é falta de eleger prioridade. Eu jamais, para mim, você utilizar recursos na área de comunicação, ao invés de ajudar o Hospital Aldenor Abelo a comprar um aparelho de radioterapia, eu acho que se você não for julgado pela justiça um dia, certamente você será julgado por Deus. Então, assim, o que eu quero dizer, é uma situação que jamais aconteceria em nossa administração e jamais acontecerá. Nós temos que eleger aquilo que precisa chegar de fato
à população, aquilo que ela mais precisa. Nós temos situações na zona rural de São Luís, Américo, onde só tem um ônibus fazendo linha. E as pessoas que fazem faculdade aqui perdem as aulas, estão quase perdendo o período na faculdade, porque se o ônibus quebra ou atrasa, elas perdem a aula. Eu estive na comunidade rural do Tinaí, uma comunidade que muita gente não sabe, produz inclusive arroz. Mas lá, o arroz que foram produzidas, 14 toneladas, estão estocadas. 14 toneladas? 14 toneladas de arroz, porque a piladeira que a associação conseguiu não pode ser utilizada porque não tem energia elétrica. Ou seja, nós temos o programa Luz para Todos, mas a prefeitura não fez a parte dela. Qual é a parte dela? Abrir uma pequena estrada para que sejam colocados postes e a energia elétrica seja até a comunidade em uma capital que tem mais de 1 milhão de habitantes, que você vai na feira e vê que a maioria dos produtos são de fora. Por quê? Por falta de apoio e falta de incentivo da Prefeitura de São Luís. Candidato, o tempo do seu partido, nesse horário gratuito de TV, é mínimo. O senhor teria algum recado direto, não fora de campanha? O deputado teria alguma coisa a dizer à população hoje? Dizer que, mais do que nunca, ao andar pela nossa cidade, mais do que nunca, a conhecer os problemas da cidade, Américo, eu tenho certeza que são problemas que podem ser resolvidos. Não em sua totalidade. Eu não irei fazer milagre, não tenho pretensão de fazer nada que esteja fora do alcance de um ser humano. Mas na prática é possível você perceber, Américo, que muita coisa pode ser melhorada em São Luís. E o recado que eu quero dar a você que nos assiste é que tenha certeza disso. Saiba que São Luís pode ser uma cidade muito melhor. Faça com que nós consigamos chegar até o segundo turno e você terá o tempo necessário de avaliar, julgar e de comparar o que é melhor para São Luís. Essa é a importância de você ter o segundo turno. É que você terá um tempo a mais para analisar a candidatura e o projeto de cada um daqueles que pretendem administrar a sua cidade, a nossa cidade, nos próximos 4 anos. Agora, repetindo os avessos, ela tentou reparar a injustiça, e aí já é o jornalista que está assumindo esse termo, na distribuição dos tempos para os candidatos. Nós temos ainda 2 minutos, candidato. Por favor, fale aos seus eleitores e diga do candidato e do projeto. Eu quero agradecer a você que está nos assistindo, agradecer a forma como sou recebido em todos os bairros por onde passo, em nossa caminhada, levando o meu programa de governo, mostrando como de verdade, como na prática nós podemos fazer com que São Luís tenha seja uma cidade cada vez melhor. Dizer a você que está nos assistindo também a importância de você comparar os candidatos. Veja quem tem experiência já na administração pública, veja quem já fez alguma coisa. Tudo que eu disse a você, Américo, no período que fiz na CAEMA, eu fiz sem aumentar 1 centavo da tarifa de água. Então, é evidentemente que as medidas que tomarei enquanto prefeito serão no sentido de reduzir os gastos desnecessários e eleger prioridade para canalizar os recursos da prefeitura para aquilo que deve servir ao bem da nossa população. É por isso que peço seu apoio, é por isso que peço o seu voto e é por isso que, se tiver a sua ajuda, estarei no segundo turno debatendo, discutindo e mostrando como São Luís será uma cidade muito melhor. Bom, chegamos ao final desse avesso em que conversamos com o candidato Eduardo Braide. Acredito que o eleitor tem opções boas. Essa eleição ela tem um corpo, não a totalidade, mas alguns candidatos que mereciam estar naquela cadeira. Tem coisas para fazer, sem milagres, sem promessas mirabolantes, apenas com uma coisa que é muito rara nesse país atualmente, honestidade. Boa noite e até outra oportunidade.